Fala, Tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje foi no estilo berrante, hein? Berrante. Rodrigão berranteiro. Estilo Pantanal. Começa agora mais um episódio do Tigrão Cast, o videocast para quem quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com propósito. Aqui a gente fala de automelhoramento, desempenho, revolução pessoal e alta performance para resultados incríveis e inimagináveis nas finanças, saúde e vida pessoal. Foi bom, galera. Calma aí. Vamos lá. Por isso a gente tá sempre lendo algum livro maneiro, trocando uma ideia bem legal com convidados especiais e batendo aquela ideia de milhões. Caralho, deu uma embalhada. Trocou um pouco aí, mas deu pra entender aí, né, galera? É isso aí. Esse aí que acabou de falar, pra quem não conhece, é o Rodrigo Renter. Sim. Vamos lá. O Rodrigo Renter começou sua carreira de lutador em clubes da luta clandestinos. Na época do filme Clube da Luta lá, né? É verdade. Ia lá pra garagem dos amigos pra ficar metendo porrada nos outros lá. Caraca. Passou pelo boxe. Passei pelo boxe. Quanto tempo de boxe tu fez? Pô, fiz 1 ano e meio, 2. 1 ano e meio, legal. E hoje luta pra fazer seu primeiro $1 milhão. Porra, moleque, cara, que apresentação, é isso aí. Sabe por que eu parei boxe? Não sei. Pô, um cara quebrou minha costela, cara. Ai. Eu tenho a costela zoada até hoje por causa disso. Sério? É. Eu fui lutar com um cara 20 quilos mais pesado do que eu, não deu muito certo. Com luva? Com luva. Ainda assim quebrou a costela? Ainda assim quebrou. Ah, Aí eu tive que parar. Aí, daí que eu optei fazer $1 milhão em vez de ficar lutando boxe. Melhor, né? Melhor, dói menos. E tem eu, Diogo Baiense. É estranho, né, falar de mim. Eu sempre acho estranho falar de... O que eu vou falar de mim? Eu posso falar de fatos, né, tudo bem. Mas eu vou, não, pô, eu sou bom em algumas coisas, né? Eu vou falar alguma coisa que eu sou muito bom. Eu sou o melhor imitador de grilo do mundo. Se houvesse um campeonato de grilo e na categoria Grilo das Neves e o Grilo Saltitante. Cara, e você é o melhor mesmo. Desde que a gente se conhece há 25, sei lá, tantos anos atrás, você já era o melhor grilo que eu conheci. Exatamente. Então, às vezes eu tô triste, mas eu penso, porra, eu sei imitar grilo bem pra caralho, todo mundo gosta. Aí eu já fico melhor. Então é isso aí. Eu ia falar, imita agora, mas eu vou falar, solta no podcast assim, como quem não quer nada. Então solta tá. como quem não quer Então nada. fica ligado aí, galera. Quando vocês ouvirem o barulhinho do grilo, não é sonoplastia, sou eu mesmo fazendo, tá bom? E temos também o Jonas. Jonas é o... Tá nessa jornada aqui também de automelhoramento. Se não fosse pelo Jonas, o áudio do grilo, que eu achei que ia fazer, mas vou deixar pro final, não ia estar tão ruim. Essa imagem maravilhosa aí que vocês estão vendo. Tão, vou dizer bonita, né? Mas nítida. Imagem nítida. É tudo graças ao Jonas que tá ali nos bastidores, vendo se tá tudo certo, nem sempre tá certo. Esse computador aí, volta e meia, dá um problema. Né? Não, todo episódio, acabou de dar um. Aí a gente reinicia, o problema resolve. A gente fica sem saber o que aconteceu. E é isso aí. Hoje vocês repararam que tá diferente aqui, né? Não é um do lado ou do outro, estamos aqui do lado do outro aqui. Cara, hoje ficou hoje meio acho que confuso, não vai rolar né? não, galera. Acho que vai dar... Não tá um do lado do outro, tá um de um lado do outro aqui. É isso aí. Temos as prateleiras, a gente já tinha colocado, não sei porque que tá aqui no roteiro. E como foi a semana? Como foi a semana, Rodrigo? Semana, terça-feira ainda, não sei como é que foi. Tá começando, né? Então, começou domingo, foi legal, descanso. Ontem foi... Não, minha semana começa segunda. Tem galera que começa a contar domingo, só acho que dá um rolo, cara. Acho que deve dar vários problemas de discrepância de agenda. Eu já planejo a semana, já considero o início dela. Eu já tô pensando na semana que vai vir já no domingo. Então... No papel, assim, se você tiver que escrever os dias de semana, tu bota domingo, segunda, terça, quarta? Não, é segunda. É segunda, porra. Segunda é o primeiro dia. É verdade. É. Então tá, então estamos começando a semana, terça-feira hoje, gravando esse podcast aqui sobre o quê, Diogo? Sobre o quê? Eu que te pergunto. Consegui o roteiro aqui. Sobre o que a gente vai gravar hoje, Rodrigo? Vamos falar sobre... Não sei se eu vou conseguir gravar, cara. Vamos lá. Nesse clima aqui que a gente vai falar de que hoje, Rodrigo? Vamos falar sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Dá pra puxar a câmera aqui? O drone? Hoje temos um drone aqui no estúdio. Vou mostrar o livro aqui pro drone. Aí, esse é o livro de hoje. Como fazer amigos de hoje. Não, isso aí deve ter alguns anos.
Livro antigo, cara. Enfim, livro do Dale Carnegie. Eu tô aqui com uma edição, cara, sei lá, de 1960, uma coisa assim. Eu já viu que isso é uma tradição, né? Tu traz sempre a edição nova, capa dura, todo engomado, e eu com a edição de 1900 e alguma coisa aqui. Então é isso, é sobre esse livro que a gente vai falar hoje, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Primeira vez que eu vi o título desse livro, eu achei meio estranho. No meu entendimento, sou assim, como fazer amigos e manipular pessoas. Pô, eu também pensei assim. Não é, cara? Eu achei estranho o título. Eu achei eu tive uma conotação negativa, assim, influenciar pessoas. Nossa, o cara vai ensinar a gente a manipular as pessoas, ensinar a gente a enganar as pessoas. Não sei por que eu pensei isso. Até o como fazer amigos. Porque assim, os meus amigos gostam de mim do jeito que eu sou. Eu falei, tem estratégia para as pessoas gostarem. Eu achei que era uma coisa meio maquiavélica. E eu ouvi falar desse livro a primeira vez, sei lá, adolescência, assim, 16, 18 anos talvez. Eu achei um pouco estranho. E hoje eu vi que não tem nada a ver. Então hoje a gente desmistifica um pouco essa interpretação, que talvez não seja só minha e sua. Talvez outras pessoas sintam isso também, né? Enfim, o livro é uma leitura obrigatória para quem tem qualquer tipo de relação humana. Ou seja, se você não mora numa ilha deserta sozinho, você precisa ler esse livro. E ele fala... e tem uma parte aqui dentro do livro que a intenção do autor foi criar um livro para que as pessoas tivessem relações melhores para um mundo melhor. Olha. Bem ousado, né? Legal. Então, bom. Meio prepotente? Antes da gente continuar, vou mandar aqui uns recados iniciais. A gente tem episódio novo toda semana, um episódio como esse, no YouTube e nas plataformas de áudio, que o Rodrigo falou, e no final a gente vai lembrar para vocês. E também tem o nosso canal de corte lá no YouTube. Todo dia tem um corte lá para vocês. Os cortes do YouTube são cortes maiores, vão de 6 a 20 minutos, né? Isso mais aí. ou menos. Então é um conteúdo mais profundo. E nas nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Kwai, o Facebook. Você encontra os cortes curtos todo dia também, sempre uma ideia rápida lá, legal, uma pílula para você manter aí na trajetória do automelhoramento. Não posso esquecer de pedir para vocês pagarem o preço. Pagar o episódio. Esse episódio é pago, não é gratuito. Então... mas não é caro, não. A gente pede encarecidamente. Claro, se você gostar, dá uma curtida, porque às vezes a gente, né, Rodrigo? Mas até o dislike traz um engajamento também. Se o cara não gostar, pode dar um dislike. A gente quer a participação de vocês. Isso é importante pra gente, é a única coisa que a gente pede em troca. No final do episódio ainda vai rolar um bônus gratuito pra vocês baixarem, referente ao conteúdo. Então, galera, vamos lá, curte aí pra nós e vamos que vamos. Seguindo aí o episódio. Ô, Jonas, Rodrigão, como é que tá? O Sim Switcher já tá funcionando aí? Já tá rolando? Então, beleza. Então tá. Então, ok. Então a gente vai começar quando a gente faz... Hoje é um episódio... Às vezes a gente conversa mais livre, né, Diogo? Mas hoje é um episódio que a gente vai fazer específico sobre um livro. Eu gosto de fazer uma pesquisazinha sobre saber o que a gente tá lendo. Vou falar alguns Sempre dados importante. aqui, com certeza você não sabe. Então, esse livro foi escrito por Dale Carnegie. Um nome esquisito. Carnegie. Algumas pessoas falam Carnegie, né? Dale Carnegie. Ele foi publicado pela primeira vez em 1936. Cara, e atualmente, eu não sei, né? Dados que eu encontrei no Wikipedia recente agora. Cara, vendeu 30 milhões de cópias, cara. 30 milhões de cópias. 30 milhões. 30 milhões. Você achou outro dado? Pô, tá no meu livro aqui na capa, ó. Mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Desculpa, cara. É isso? Então, 30 milhões eu vi... Peraí, eu cheguei a ver isso... Não foi nesse livro que tá 30 milhões? Não, aqui são 15 milhões. Porque essa é uma edição muito antiga. Então aqui 15 milhões. Então o dado que eu achei é mais antigo do que a edição do teu, que também não é uma edição novinha não. Pode crer. 52ª edição, não sei se é Então com a informação que a gente tem aqui na capa do livro, esse livro já vendeu mais de 50 milhões de cópias. É muita coisa. Muito mais, porque essa edição já tem um tempo também. Então, poxa, vocês poderiam até escrever no comentário aí. Como é que a gente faz para descobrir a fonte verdadeira e derradeira sobre a quantidade de exemplares vendidos de um livro? Às vezes a gente fica batalhando aqui em Wikipedia, em outras fontes, e a gente não acha uma resposta final. Se você souber, por favor, coloque aí no comentário. Esse livro já foi traduzido para quase todos os idiomas possíveis. Ele ganhou todo mundo. Esse livro ganhou o mundo sem o poder da internet, cara. Isso é uma parada que me chamou muita atenção. É verdade. Como é que você faz para vender 15 milhões de cópias de um livro hoje?
beleza, usa mídias sociais, você faz um trabalho massivo na internet. E como é que você fazia isso na época que nem televisão era muito disseminado? Aí você compra pela internet ou até pelo próprio livro digital, né? O Kindle, por exemplo, é muito fácil. Antes não, como é que você comprava um Não livro? tinha Amazon na época. Então era uma divulgação boca a boca. Realmente o livro teve uma repercussão muito forte a ponto de fazer ele vender essa quantidade toda de unidades. O Carnegie, ele dava curso de relacionamento humano em Nova York desde 1912. Então ele já fazia grandes audiências, grandes conferências para ensinar pessoas a como lidar melhor com as outras, trabalhar melhor com as outras. Em 1934, um representante de uma editora fez um curso dele um curso de 14 semanas. Um representante de uma editora. Achou o curso foda. E propôs para ele, pô, cara, a gente pode botar um estenógrafo aqui no teu curso? Sabe o que é um estenógrafo? É o que pega a pessoa na mentira? Não, isso aí é... Ai, como é que é o nome dessa máquina aí, cara? Não lembro. Mas estenógrafo é aquele cara que fica com uma maquininha de escrever, escrevendo tudo que é falado num tribunal. Ah, sim, fica na delegacia, sim. no cantinho da sala ali. É um datilógrafo, vamos dizer assim. Ele falou, posso botar um estenógrafo da editora dentro do teu curso? Ele faz as anotações, a gente passa tudo pro papel, você dá uma olhada, se você gostar, a gente publica. Então, graças a esse editor... Que legal. Né? Então, em 1934 eles fizeram isso. Cara, a primeira edição, 5.000 cópias. Evaporou. Segunda edição, terceira, quarta, quinta, fizeram 17 edições em um ano e evaporou tudo. Foi um sucesso, estrondoso. Foi um sucesso. Aí eu falei, porra, quem será que fez o curso desse cara? Por exemplo, cara, tu não vai acreditar quem que eu descobri. Warren Buffett, aos 20 anos, Que isso? fez o curso, cara, fiquei até arrepiado. Fez o curso do Dale Carnegie e o diploma do curso tá na parede do Warren Buffett no escritório até hoje. Legal. Isso. Então é alguma coisa pra prestar atenção, né? Pra quem não sabe, pô, não, você sabe, né, mano? Mas pra quem não sabe, just in case, Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. O maior investidor de todos os tempos. O cara é a luz dos investimentos de muita gente. Ele volta e meia tá lá entre os 3 primeiros mais ricos do mundo na Forbes, né? É isso aí. E, pô, um cara super energia boa, super... Relacionamento humano realmente é algo que ele domina muito bem, né? E esse livro, em 2011, foi consagrado o 19º livro mais influente de todos os tempos pela Time Magazine. 19º. A Time Magazine tem uma lista dos 100 livros mais influentes de todos os tempos, e esse é o 19º. Tá perto da Bíblia, tá perto de vários outros grandes manuais da humanidade. Então, é um livro que a gente preza muito, assim, influenciou a vida de muita gente. Então, se você viu esse título aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não leva muito, né? Como a gente torceu um pouco o nariz também. Sim. Mas esse livro é um sucesso, ele é especial, tá na lista dos top 20 mais influentes de todos os tempos. De todos os tempos. Legal. Então, e aí, o que você tem pra dizer sobre o livro em especial? Eu passei mais uma ficha técnica, assim. O Dale Carnegie, ele mesmo escreveu no livro, em 37, e começou com a seguinte frase: o propósito deste livro é ajudá-lo a resolver um de seus maiores problemas, o de relacionar-se bem com as pessoas e influenciá-las na vida cotidiana, nos negócios, no trabalho e nos contatos sociais. Ok, influenciar. Então tá, beleza. Então, o que quer dizer fazer amigos e influenciar pessoas, né? À primeira vista, influenciar, pô, eu exercer uma influência em alguém, é o quê? Eu manipular? Não, de forma alguma. Influenciar é você gerar para aquela pessoa uma autoridade, uma relevância, né? Então, você, de certa forma, consegue interferir no modo de agir das outras pessoas, justamente porque você exerce influência. Então a gente tem o termo atual hoje, influencer, né? Digital influencer. Verdade. Porque ele não precisa explicar muito para exercer influência sobre você. Um influencer, quando faz uma publi, né, ele está mostrando um produto, ele tem uma credibilidade ali, ele tem um carisma ali por trás, ele faz as pessoas agirem sem precisar explicar muito, porque ele exerce essa influência. E aí, a pergunta que eu faço aqui, né? Como fazer amigo? Mas eu não preciso de amigo. Por que eu quero fazer amigos? Meus amigos já têm meus amigos. Por que eu vou querer influenciar as pessoas? Me deixa quietinho aqui. Bem, eu imagino que você tem um negócio. Você tem que vender. Eu imagino que você tem... Todo mundo vende alguma coisa. Exatamente. Todo mundo. Exatamente. Então, assim, esse livro tocou... aliás, até 1937 aqui foram os dias que sucederam a Grande Depressão lá nos Estados Unidos, né? Verdade.
E muita gente especulava que aquilo era apenas uma moda, né? Porque o mundo tava mudando, só que é a moda que tá até hoje aí, né? Sim. Então, assim, por quê? Porque você vai, conforme você consegue aumentar a sua influência com as pessoas que estão próximas de você, você começa a ver os resultados no trabalho, com a família, com os amigos, com uma simples ida no mercado e você consegue, com pequenas atitudes e comportamentos, ser bem tratado pela caixa do supermercado. Por um exemplo simples, Sim. entendeu? Então a tua Todo vida mundo toda muda. quer ser bem atendido de alguma forma, seja em qualquer serviço, né? Com um motorista, uma caixa de exatamente. supermercado. Você tem uma reclamação a fazer, esse livro ensina a forma de você chegar num conflito, como abordar alguém de forma que esse conflito não aumente e vocês consigam ter uma solução do caso, entendeu? Você usou agora um termo que eu acho que a gente não falou quando a gente tá batendo papo sobre esse livro, mas eu acho que é totalmente relevante. Conflito, né? E aí eu venho com outro termo agora. Administrar bem conflitos. Uhum. Administração de conflitos. Eu Isso fiz um aí. curso uma vez sobre administração de conflitos e é muito importante, né, cara? Dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, num problema no trânsito, um cara foi, esbarrou o carro no seu... Isso aí acontece... Porra, de novo essa história, cara. Acontece. O Diogo é especialista em acidentes de trânsito. Desculpa. Vamos esperar o Rodrigo acabar de rir aqui do meu karma, cara. Então, para um cara que tem um karma, que sempre sofre acidente de trânsito, imagina, olha o quanto é importante você saber administrar bem aquela situação difícil ali, né? Todo mundo com nervos à flor da pele, uma pessoa que chega ali calma, coerente, de uma forma firme, consegue fazer tudo que tem que fazer sem gerar briga, né? Uhum. Numa família, pais e filhos, patrão e empregado. Fundamental. Pô, né? Então E eu acho que influência, falou de influência. Todo mundo gera uma influência em alguém. O cara que entrou quieto, saiu calado dentro da sala, gerou um tipo de influência, algum tipo de opinião, algum tipo de vibração naquela sala. Então, que a gente possa administrar bem nossos recursos para fazer a melhor influência possível, né? Isso aí. Esse livro foi escrito em 4 partes. Eu fiz até aqui. A primeira parte são as técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. A segunda parte, 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Aí já é mais um ponto. Esses títulos aqui, eu já vou explicando aqui, porque a galera pode receber de nariz torcido como eu recebi. Pô, fazer as pessoas gostarem de mim, mas aí você vai avaliar bem e você lê o conteúdo. Isso faz toda a diferença, cara. Sim. Como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo, essa é a terceira parte. E a quarta parte, seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas. Então aí já deu para ter uma ideia legal da estrutura do livro. E vamos lá partir para a primeira parte. Então, beleza. A parte 1 ele fala de técnicas fundamentais para tratar com as pessoas. Aí eu volto... não vou me alongar muito nessa parte, mas o título já é autoexplicativo, né? E, quem precisa lidar, vamos trocar a palavra tratar, né? Quem precisa lidar com outras pessoas? É todo mundo, cara. Todo mundo. Eu conheço pessoas que ficam fechadas dentro de casa, fazendo todas as suas compras pelo iFood ou pelo Mercado Livre, não saem de casa. Essa pessoa precisa lidar com pessoas. Uma hora vai precisar. Um dia ela precisa falar com o cara do Mercado Livre que a mercadoria veio errada. Um dia o carteiro bate na porta e tem que assinar um documento. Um dia ele precisa que alguém faça a entrega dele. Lidar com pessoa não quer dizer só o professor do colégio que lida com muitos alunos ou uma pessoa pública que fala para muitas pessoas. Todo mundo precisa lidar com alguém, como a gente falou aqui agora, pais e filhos. Então esse primeiro capítulo é uma ideia muito básica, assim. E nos tópicos ele fala de coisas muito importantes, né? Não critique, não condene, não se queixe. Ele fala de fazer elogios sinceros. Ele fala de despertar na pessoa um ar de desejo. Então ele fala de pequenas questões. Ele trabalha em cima desses temas, mostrando quais formas mais... Será que a palavra é gentil? Não é gentileza. Não é cordial, não é essa palavra que eu tô procurando. Empática. Talvez. Formas mais empáticas de lidar com outro ser humano. Agredir menos, conseguir o que você quer. Isso é fundamental, cara. Aliás, ele começa essa primeira parte com uma história do Chugan. Acho que até o nome próprio dele. O Chugan é o apelido de um bandido lá dos Estados Unidos. Só que eu quis trazer o contexto mais pro Brasil. E aí eu
pesquisei aqui e achei o tal do Pedrinho Matador. Já ouviu falar do Pedrinho Matador? O cara que apareceu numa reportagem antiga. Isso. Era Já meio, ouviu, Jona? Pedrinho Matador? Já era meio ouviu? loucão, assim, dava uns depoimentos meio... Ele já foi o maior assassino da história do Brasil. Ele começou a desavenças, a matar as pessoas desde os 12 ou 13 anos de idade. E assim, ele tava num carro com a namorada, o policial parou pra pedir os documentos, ele meteu um tiro no peito do policial, matou o policial e foi embora. Entendeu? Como é que você julga uma pessoa dessa? É um assassino, tem que estar na cadeia. Só que, aí que vem a grande questão, isso é muito importante. Pergunta pro Pedrinho se ele se acha culpado. Ele não se acha errado, não. Ele se sentiu ameaçado, ele matou o policial para se defender. Ele mesmo fala, não, eu matei fulano porque ele era estuprador. Matei ciclano porque ele mexeu com a minha irmã, ele tinha que morrer mesmo. Então, assim, ele não se acha errado. E aí, onde é que o Dale quis chegar com a história do Tio Gun e onde eu quero chegar com a história do Pedrinho Matador? Não critique. Por quê? Ninguém aceita crítica. Caramba, não adianta criticar, não adianta. Tem a maneira de você criticar, o Dale vai desenvolver isso, mas ninguém aceita, ninguém recebe uma crítica bem. Isso é fato. Então, assim, eu, pessoalmente, me envolvi com um acidente há uma semana atrás e a pessoa estava toda errada, totalmente errada, não tinha habilitação, estava fazendo cagada no trânsito, bateu no meu carro. Eu, na hora, conversei lá, negociei com a pessoa, cada um ficou com seu prejuízo, eu vou ter que pagar a franquia do conserto do meu carro. Só que eu me arrependi, sabe? Eu me arrependi. Eu devia ter cobrado a pessoa, ele que se foda, eu não fiz nada de errado, vou ter que morrer na franquia do carro. Só que eu cheguei a essa conclusão, eu mesmo, mas quando alguém vem e vem falar, pô, Diogo, tu deu mole, cara, tu devia ter cobrado ele. Eu fico ressentido com isso. Eu não vou receber isso, entendeu? Ouvir qualquer tipo de apontamento é muito difícil, né? Exatamente. Por isso que a gente não deve apontar, entendeu? Sim. Não deve. Até porque, se eu fosse o Pedrinho Matador, tivesse nascido nas mesmas condições que ele nasceu, tivesse passado por mesma tudo que ele passou, que ele teve. Eu agiria da mesma forma que ele agiu. Entendeu? Muitas vezes a gente não mata porque a gente é frouxo, mano. Mas eu seria o Pedrinho. Mas queria ter a mesma vontade, queria fazer igual o Pedrinho faz, entendeu? Exatamente. Então, assim, não criticar é uma das coisas fundamentais para um bom relacionamento, para lidar com as pessoas. Eu frisei uma parte um trecho dessa parte 1 do livro também, que ele fala o seguinte, ó. Vou ler agora um trecho do livro. Uhum. Um animal que é recompensado pelo bom comportamento aprenderá com maior rapidez e reterá o conteúdo aprendido com muito maior habilidade que um animal que é castigado ou criticado por seu comportamento. Muito interessante isso. E eu já vi umas pesquisas, o ser humano ele ouve assim, 1 ou 2 elogios para cada 10, 15 críticas. Uhum. A gente não tá acostumado, a gente é muito massacrado por crítica, né? Normalmente o aluno que fez um bom trabalho no colégio, ele não é chamado lá na frente para falar do bom trabalho. Normalmente o aluno que tirou a nota baixa, que ele é ressaltado lá, recebe uma marcaçãozinha vermelha na lista do professor. O cara que chegou atrasado é chamado a atenção, mas quem chegou antecipado nunca é parabenizado. Uhum. Então a gente vive uma sociedade que pune muito pelo multa de trânsito, né? Eu vi um projeto uma vez, inclusive, de sistemas, órgãos de trânsito que teriam um tipo de, como é que se fala? Bonificação, um tipo de premiação para motoristas que não têm infrações no seu registro e aqueles outros que têm infrações não receberiam tal benefício. Mas não, o sistema que a gente vive é o seguinte, quem tem infração é punido. Quem não tem, mais que obrigação. Exatamente. Então a gente já vive um sistema de premia pouco, parabeniza pouco e critica muito. E não dá certo o sistema que a gente vive. A gente vê que a sociedade que a gente vive não produz bons resultados. E o Dale cita isso. O ser humano não ouve crítica muito bem, mas ele ouve o elogio bem. Então você pode muito bem destacar o elogio e você não fala nada da parte que fez errado. Naturalmente aquele ser vai entender aquilo melhor, né? Então beleza. Aí vem a segunda parte. Parte 1. Mais ou menos. Mas não dá pra falar tudo, porque... Não, tem que ler o livro, galera. Muito... A gente vai tentar fazer aqui um videocast de 1 hora aproximadamente. E, assim, vamos só... Pra quem não leu o livro, só vocês terem uma ideia do que se trata.
mas durante a gente fazer aqui os princípios, o Dale conta várias histórias, então ele ilustra bem como é que funciona isso e a gente vai conseguir Ele é muito de contar, ele é tipo Napoleão Hill, né? Ele não dá um ensinamento e pronto, acabou, né? Ele fala do caso que aconteceu com ele, o outro conhecido que foi registrado em tal livro. De pessoas ilustres também, Sim. E acaba ficando muito mais forte na nossa memória, né? Quando conta uma historinha, fica bem presente, né? E aí vamos aqui para a segunda parte, são 6 formas de fazer com que gostem de si. Ou seja, 6 formas de você não ser uma pessoa chata na roda, indesejada. Outro título podia ser também, né? Como não ser um cuzão na galera. Exatamente. E são comportamentos simples que você passa a se habituar. E até o Dale também reforça no livro aqui. Leia, eu não lembro exatamente quais eram as instruções, mas assim, leia 2 vezes cada capítulo e pratique. Isso é realmente, cara, você lê um capítulo, e aí ele fala, por exemplo, não criticar, né, que a gente já falou. Sim. Você fica uma semana com isso na cabeça, evitando a crítica, você vai se transformar com isso. E aí você vai absorver o hábito de não criticar as pessoas. Aí você vai começar a ver a melhora na sua vida. Então, assim, Rodrigo, o que você aprendeu dessa segunda parte aí que você quer expor pra gente aí de 6 formas de não ser um cuzão? Então são muitas coisas que me chamaram a atenção, mas uma que me chamou a atenção foi uma coisa que é muito difícil pra mim. Não sei o que você acha pra você. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. Porra, cara. Cara, eu falei isso contigo outro dia meio envergonhado, hoje eu vou falar aqui com todo mundo. Mas cara, eu tô muito que cagando assim pros outros, na maioria das vezes, sabe? Eu não sei, eu não queria falar isso, cara. O pessoal vai achar que eu sou um cuzão e na verdade ser um capítulo de como não ser um cuzão, mas eu tô sendo um cuzão talvez. Mas é aquilo, às vezes eu não tenho muito interesse assim na vida dos outros, sabe? Não sei se é uma qualidade, um defeito, mas não tenho muitas vezes. Tô mais preocupado com o meu corre mesmo, sabe? E ele mostra o quanto é importante você se interessar pela vida das pessoas, não se interessar sinceramente pela vida das pessoas. Se você for falso, não adianta. Não adianta. E, enfim, e aí isso me tocou muito. Eu fiquei pensando do quanto eu tenho que fazer um esforço, muitas vezes, pra me interessar pelo outro. Se interessar pelo outro quer dizer ouvir o outro, né? Dar atenção ao outro, ver as coisas do ponto de vista do outro. Eu, normalmente você já chega na discussão, já tem meu ponto de vista e foda-se o outro. Eu já sei, eu já sou dono daquela realidade, eu já sei a saída. Mas muitas vezes não é, né? Às vezes você precisa se interessar, parar, ouvir uma história chata, às vezes. Uma pessoa você tem a mente aberta pra saber que você tem que trabalhar isso em você. Sim, tem que trabalhar isso definitivamente. Mas o que vai trazer isso de bom pra você? Ele cita algumas coisas aqui. Ele fala o seguinte assim: quem se dedica a observar e ouvir o outro aprende e cresce. Olha aí. Quem tá falando não tá aprendendo normalmente. Eu ouvi esses dias o Thiago Nigro falando uma parada, meu irmão, muito maneiro. Eu fui numa reunião e o outro cara falava muito. Eu tinha umas coisas pra falar, mas eu pensei rapidamente assim, tudo que eu tenho pra falar eu já sei. Então se eu ficar aqui meia hora falando, eu fico meia hora sem aprender nada. Tudo que o outro tá falando, eu tô aprendendo. Então se ele ficar meia hora falando, eu tô meia hora aprendendo. Quanto mais ele falar e eu ficar quieto, mais eu aprendo e eu saio no lucro. Então você se interessar pelo outro sinceramente, você abre seus ouvidos, abre seus olhos, observa mais, ouve mais e no final das contas você aprende mais, entendeu? Quando você tá falando, você não tá crescendo em nada. Tá fazendo, talvez, dando a oportunidade das outras pessoas ouvirem uma outra opinião. Eu acho que até cresce, né? Expor opinião, de certa forma, faz a gente ter um trabalho e tal, mas eu acho que a gente cresce muito menos do que ouvindo. Ouvir, você... Mesmo que a pessoa esteja falando merda, é um outro ponto de vista, tua mente abre, você... Nem que você tenha que avaliar, não, mas essa pessoa tá errada por causa disso, você já tá treinando a tua mente, já tá aprendendo, né? Sim. E dentro dessa coisa, se interessar pelos outros, ele fala de algumas linhas ali de uma coisa muito importante. Se você estiver ouvindo alguém assim, com uma cara de... Tem alguém que pode estar ouvindo o podcast, né? Mas eu tô com uma cara de cu agora no momento, né? Cara de cu. Tô com uma cara de escrota. Você tá ouvindo e tal. Aí a pessoa tá olhando, você tá olhando pro relógio, tá olhando pra trás. Dá um passo pra trás, né? Isso. Agora, se você estiver olhando a pessoa no rosto, se você der um sorriso, ouvindo ela. Cara, o sorriso, o poder do sorriso. Então ele fala do poder do sorriso sincero também, dentro desse interesse pela outra pessoa.
E tem mais uma coisa pra falar que eu não vou falar porque talvez você fale com uma coisa muito marcante. O que tu vai falar dessa parte? Tu aprendeu alguma coisa nessa parte? Porra, eu aprendi muita coisa nessa parte. Porque tem uma parada que eu tenho quase certeza que você vai falar dela. E aí eu não vou falar pra você ter uma novidade aí pra falar. Então, eu destaquei uma linha do texto de um parágrafo do capítulo do livro do Dale Carnegie. Dentro. Que foi o seguinte, gente, prestem bastante atenção, por gentileza, ouçam, né, pelo menos dessa vez. Eu. Foi isso que eu grifei. Falou tudo, falou o livro todo. Eu. As pessoas só falam dela mesmo, era isso? Não era isso. As Sorriso, pessoas nome, eram dele. chamaram o outro pelo nome. Então, Depois a gente fala também, disso. assim, cara, é trágico, tá? E é muito sério e é muito triste também. Eu vou em encontros de pessoas que não leram esse livro, com certeza. E às vezes eu vou pra praticar. É muito legal, cara. Quando você realmente se interessa e começa a pegar esse hábito de ouvir as outras pessoas. Cara, como é que tá a tua vida? O que você faz? Como é que você ganha dinheiro? E só isso. Eu não faço questão de falar sobre mim. Claro que às vezes as pessoas querem saber, perguntam e eu falo, com certeza, com muito prazer. Mas eu fui semana passada numa festinha de aniversário e eu passei a observar. Todo mundo só fala de si. É eu. Eu. E interrompiam o eu que tava falando pra falar eu. E tipo assim, eu acordo 6 horas da manhã. Eu acordo às 5. Ninguém te perguntou, porra. Eu tenho... meus filhos, eles estão passando por uma fase muito difícil. Os meus também. Eles estão, não sei... Caraca, era só uma guerra de ego. E tava feio de se ver, entendeu? No finalzinho da festa, me perguntaram como é que tava aqui a gravação do videocast. Eu falei brevemente, e aí já mudei o assunto, a pessoa continuou falando porque ela não tava tão interessada assim. Então, isso aqui foi o que repara só, quando alguém tira uma foto em grupo. Vamos supor, tem o Jonas ali, você vê mais nas quadras, a gente tira. A primeira pessoa que você olha na foto, quem é? É você mesmo. E quando você tira assim, foto de um grupo, o que é muito comum acontecer? Deixa eu ver. Não, tá bom. Essa ficou boa. Essa ficou boa porra nenhuma. Ela olhou só pra ver se ela não piscou. Exatamente. Se ela tava num ângulo maneiro. Ela não se importa. Foda-se os outros. Isso é um comportamento padrão, cara. Isso é horrível, cara. É o eu. Outra coisa, você sabe qual o perfil do Facebook mais visitado? Caraca, é o seu próprio? É o seu próprio. Caraca. As pessoas visitam o próprio perfil e ficam olhando o próprio perfil pra saber como eu estou nas redes sociais. Isso é meio doentio, não acha? Caralho, que viagem, cara. Então assim, passem a prestar atenção e passem a criar esse hábito. Evita um pouco de falar. Sabe por quê? Ninguém se importa. Ninguém se importa com a tua vida. Ninguém se importa com o que você quer dizer. Pode se importar porque a pessoa leu o livro ou tem esse DNA de... Legal, mas ela não vai querer que você se aprofunde tanto, não. Ela também vai querer falar um pouquinho dela. E acho que... Eu até fiz uma pergunta aqui pro Rodrigo. No início, Rodrigo, como é que seria uma conversa de pessoas que estão com esse livro fresco? Porque assim... Essa é uma conversa muito mais pausada. Cheio de silêncios, assim, esperando o outro falar. Não, e pensando melhor aqui também... Se quiser atender, pode atender. Vamos botar no silencioso aqui, só uma notificação. As pessoas iam falar mais de ideias. Você concorda comigo? Puta, peraí, eu vi um negócio recentemente. Pessoas geniais falam de ideias. Pessoas inteligentes falam de fatos. Pessoas medíocres falam de si mesmas. Olha aí. Algo parecido com isso, sabe? Então, exatamente, eu acho que tá bom, então se a gente não tem que falar da gente mesmo e se interessar pelo outro, como é que é uma conversa de duas pessoas? Falando de ideias, ou então... Verdade, cara. Entendeu? Falando de coisas que somem pros dois, não só pro ego de um. Sim. E ainda pertinente esse assunto, teve uma companhia telefônica ou companhia de telégrafo americana, que na época aí do Dale, faz muito tempo, fez uma pesquisa pra ver quais eram as palavras mais faladas nas ligações das pessoas, e foi a palavra eu. Sei lá, fizeram 15 mil ligações lá, foram ouvir, o pronome eu foi a palavra mais mencionada de todas, assim, muito disparado. Olha que doido. Você liga, você tá falando, não, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu vou lá, que eu fui, que eu vou. Tem sempre um eu envolvido na história, né? E esse, pra mim, esse é a parte do livro, acho que mais me acrescentou no modo de lidar com as pessoas.
E tem dois capítulos que falam. Um fala sobre você. É a coisa mais fácil do mundo, mas que faz toda a diferença. É você sorrir. Sorrir. Eu tenho um amigo. Eu sou mó emburrado, cara. Eu tenho um amigo que tinha um outro amigo. E aí me apresentou: Ô, Diogo, esse aqui é o fulano. E o cara não. E aí, beleza? Sério. Cusão do caralho, eu já achei ele um escroto, entendeu? Babaca. Mas não era porque é Só natural. Cara, você pode, não importa o que for. Algum cliente seu chegou pra reclamar que tá tudo atrasado, que não fizeram direito o trabalho. Dá um sorriso, cara. Mas é sorriso sincero também, né? Sim. Porque sorriso Não precisa, forçado, não é pra dá encenar um perceber. sorriso, é só pra traz o sorriso é quando você consegue trazer o melhor que você tem de dentro pra fora, né? Exatamente. É isso. Exatamente. Faz toda a diferença. E o outro capítulo, que também sensacional, quando eu passei a praticar isso, vou até dar uma dica em seguida, chamar a pessoa pelo nome. O nome da pessoa é a melhor sinfonia que ela pode ouvir. É mágico mesmo, isso é muito mágico mesmo, cara. E quando você conhece alguém há pouco tempo, tenta memorizar o nome daquela pessoa. E no dia seguinte, quando você vai falar com ela, quando você fala pelo nome, acabou. Você já criou um vínculo fortíssimo com aquela pessoa. Porque a pessoa viu que você sabe o nome dela, ela se sentiu, não, caraca, isso é muito importante. É difícil falar assim, mas é só perceber como é que funcionam as coisas. Pô, pode experimentar em qualquer lugar que você vá, sei lá. Você Não, e chegou num consigo restaurante, mesmo. você fala assim, qual é, irmãozinho? Pô, vê o prato do dia aí. Uhum. É uma coisa. Agora você fala, oi Jorge, boa tarde. Pô, você pode trazer o prato do dia pra mim? O Jorge vai falar, caralho, mano. Cara, não eu tem sempre como pergunto Jorge o nome do não garçom. tem como Jorge te tratar Sempre mal. pergunto o nome do garçom, da atendente. Qualquer pessoa. Chama pelo nome, caraca, acabou, você vai ser super Não, bem Diogo, atendido. experimenta fazer isso, inclusive, em telemarketing, cara. Também. Precisa ligar eu pra falo, companhia aham. telefônica esses dias. É que às vezes não é o nome verdadeiro, tá Às ligado, vezes, né? eles usam... Mas eu vou assim mesmo. Olá, Edilene, tudo bem, Edilene? Aqui é o Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, senhor Rodrigo. Até nem entendi Aham. o que tá vendo, assim. Vira uma coisa pessoal, né? Exatamente, é muito importante. E você não gosta também de ser chamado de Então, Diogo? isso faz toda... Quando alguém... Ô, Diogo, caraca, muda tudo. Não é mais uma pessoa semi-desconhecida, é uma pessoa próxima. Se torna uma pessoa próxima e você vai dar valor só por ela te É chamar muito mais difícil você pelo teu vacilar com nome. aquela pessoa. Exatamente. Ela sabe teu nome, cara. Você não vai vacilar com ela, né? E aí uma dica que eu faço, quando você for apresentado a alguém, você tenta memorizar o nome. Se você não conseguiu memorizar de primeira, tudo bem. Dá pra ter uma tolerância aí, mas tenta memorizar na segunda. E aí você pergunta o nome de novo. Qual o seu nome mesmo? Evita também, toda hora. Qual o seu nome? Aí você Porra, tá eu dou fazendo o muito esse contrário. mole, cara. Tá fazendo o Eu contrário. pergunto o nome do cara, o cara me diz o nome, quando eu viro, eu falo, porra, já esqueci, mano. Aí fica feio. Outra coisa que você não deve fazer, não sei se você faz isso, é quando você não tem certeza do nome da pessoa. E aí, isso comigo acontece direto. Bruno. Não sabe se é Diogo, Diego, Rodrigo. Olha, Beijo! dá uma engasgadinha. Pô, e aí, tudo bom? Pô, ou não fala, né? Sim. Ou então fala o nome errado com vontade, né? Mas baixar o tom de voz porque não sabe o nome direito também é furada. Então, qual é a dica que eu dou pra você memorizar o nome? Fazer a associação. Uma coisa, imagina uma coisa absurda. Por exemplo, o Rodrigo fala um nome aleatório aí. Cristiane. Cristiane. Eu vou lembrar da minha ex-vizinha que era Cristiane, e aí eu vou olhar pra aquela pessoa que se chama Cristiane e vou falar, não, mas ela é diferente, ela tem um E na orelha ali, tem um E. Pronto, Cristiane, eu nunca mais vou esquecer esse nome. Verdade. Aí no dia seguinte, como é que... não, ela era da minha vizinha, tem um E, então é Cristiane. Oi, Cristiane. É isso aí. Pô, ainda mais a pessoa que tem um nome um pouco diferente, quando você fala certinho o nome, cara, ganhei a pessoa. Se ela for uma cliente minha, ela vai comprar. É isso aí. Então, é isso aí. Então falem pelo nome, sorriam e ouçam. Isso é fundamental. E difícil, né? É difícil. É difícil, mas a gente tem que Mas vamos praticar, nessa, né? pô. Porque a gente também quer falar da gente, né? Sim. Só que, pelo menos, já sabendo disso, porque muita gente não sabe, é o que eu vejo por aí. já é um meio caminho andado. Sim, né? já é o começo. Vamos lá, parte 3, então. Parte 3, vambora. Parte 3. Como é que a gente tá? 40 minutos. Estamos super bem. Parte 3 é como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Porra, cara.
Deixa eu ver. A palavra que eu tô procurando não é conflito, não é embate, não é Treta! debate, não é treta, não é negociação, talvez. Eu vou usar a palavra negociação. Cara, a gente faz negociações o dia inteiro. O dia inteiro. Negociação, quando você vai entrar num elevador, quem vai dar a vez pro outro entrar. Uma negociação quando você vai ao médico, quando você precisa de um pedido do plano de saúde, o cara tem que liberar aquele pedido ali. Uma negociação quando você liga para a pessoa do telemarketing e ela precisa fazer aquele serviço lá para você, para liberar a conta de telefone de novo. Uhum. Enfim, transações entre seres humanos acontecem o tempo inteiro. Basta ter dois seres humanos que, com dois olhares, já tem algum tipo de transação acontecendo. Então, quando você fala como conquistar a pessoa para seu modo de pensar, não é. Ele explica isso, não é do ponto de vista aquele comerciante que te vende aquilo que você nem tá precisando, sabe, por um preço exorbitante. Não é dessa forma pejorativa, agressiva, de baixa índole. É você conseguir mostrar seu ponto de vista de uma forma completa, integral e agradável a ponto da outra pessoa entender e concordar com você. Ainda mais quando houver alguma divergência, é vocês chegarem num ponto comum. Exatamente. Então imagina um advogado que tem que sentar com o advogado da outra parte, de frente a frente numa mesa, com luzes como essa acesa na cara da pessoa, o cara tem que provar a ideia dele e fica aquele embate e ninguém... Cara, se nenhum dos dois retroceder, ou brigas de casais, por exemplo, se nenhum dos dois ceder, nenhum dos dois parar pra olhar o outro com uma intenção de compreensão, não vai dar certo. Agora, tu imagina se o advogado domina as técnicas desse livro aqui. Vai se dar bem. Ele não vai lutar com um advogado como se ele fosse adversário, cada um lutando por uma coisa contra o outro. Ele vai sentar como um amigo de profissão, né? Olha, eu sou um amigo de profissão seu, eu sei que você está tentando defender sua parte, mas olha esse ponto aqui, uau, BC, por que a gente não segue esse caminho aqui que vai ser bom pros dois? No final das contas, os caras saem pra almoçar junto, entendeu? Então, essa terceira parte fala disso, como você mostrar seu modo de pensar e fazer com que as pessoas, magicamente, compartilhem desse modo com você. E aí, queria que tu falasse alguma coisa dessa terceira parte. Eu gostei muito quando um dos capítulos fala o seguinte: respeite a opinião dos outros. Nunca diga você está enganado. Isso aí tem uma profundidade imensa nesse ensinamento. Respeite a opinião dos outros. Porque eu acho que é muita pretensão a gente achar que a nossa opinião é a correta. Entra naquela questão da sinceridade e transparência radicais com mente aberta. Às vezes a gente está convicto de uma coisa, de tomar uma decisão, mas ouve com mente aberta, porque você não tem que querer estar certo, você tem que querer tomar a decisão certa, então você pode estar errado. Então é um pouco de mente aberta aqui, de respeitar a opinião dos outros, por mais errada que você julgue a opinião do outro, tenta entender o ponto de vista dela. E isso não só para você entender, para se munir de um outro ponto de vista, mas para dar oportunidade da pessoa falar, Sim. dar abertura para ela falar. E se a pessoa vem com uma opinião e diverge do teu julgamento, e você já corta, fala, não, você está enganado, você está errado, só vai gerar um ressentimento na pessoa, a pessoa não vai repensar o que ela está falando, acho que ela vai se firmar ainda mais, vai te achar uma pessoa prepotente, e jamais fale isso, você está enganado. A pessoa pode estar enganada, você pode estar certo que ela está enganada, um assunto que você domina, mas não fira nessa forma. Ele conta até uma história muito legal de um cara que tinha uma loja, botou uma cortina na loja e a cortina estava muito curta, fato. E aí ele mostrou para uma amiga dele, olha, essa aqui é minha loja e tal. Aí, mas essa cortina não ficou legal não, ficou muito curta. Ele se ofendeu com aquilo. Pô, maior trabalheira, inauguração da loja dele, pô, a mulher vem falar, tanta coisa maneira, ela vem falar logo da cortina ficou curta, né? Pô, tá tão maneiro. E aí depois dele foi ver, realmente, ficou curta. Sim. E aí uma outra amiga dele chegou com uma abordagem diferente. Entendeu? Ele não falou que estava errado. Falou, por que você botou essa cortina? Mas você não acha que... Sugeriu que poderia ser diferente e ele chegou a essa conclusão com essa outra amiga. Pô, sua vitrine tá tão bonita, mas talvez fique um pouco mais bonita que se esse tecido aqui tiver mais comprido, talvez dê um contraste a mais, você falou de uma outra forma. Tipo, mas espera que eu já vi isso em outra loja, talvez... Entendeu? Então é a forma de você respeitar a opinião dos outros, independente de que opinião seja. Sim. Entendeu? Pô, difícil também, né? Porra, esse livro é... Porra, cara, mas tudo que é difícil traz coisas boas pra gente.
Porra. Se fosse fácil, cara, ia ser aquela conversa de ideias Esse é o entre mundo todo mundo. utópico, né? E a proposta dele era escrever um livro que ajudasse as pessoas a ter relacionamentos melhores para um mundo melhor. Não ia ser muito fácil E ele mesmo. fala que todo mundo tem essa necessidade, né? Sim, inevitavelmente. Eu destaquei dessa parte 3. Pô, olha só que parada difícil também, cara. Porra, Por quê? me chamou a atenção os mais difíceis. Mas que eu procuro fazer. E eu tenho, poxa, muito orgulho de situações da minha vida que eu consegui fazer isso. Página 183 dessa edição antiga aqui. Se errar, reconheça o erro e com ênfase. Cara, isso me dá um conforto muito grande, assim. Eu fiz grandes merdas na vida, mas merda, assim... Mas merda mesmo, assim. Que, assim, porra, se você tentasse negar, ia ser pior, sabe? E as consequências já eram muito graves, assim. Você já tinha machucado muita gente, já tinha se ferrado, já tinha causado, enfim, um efeito em cadeia muito complicado. Melhor coisa, galera, olha só. Eu realmente fiz merda, mas não foi pequeno. Deixa eu explicar pra vocês. E destrinchei a merda. Como ele fala, reconheça o seu erro com ênfase. Então, ó, meu erro foi aqui. Eu não tive como fazer diferente. A pessoa que eu era por dentro só tinha aquilo pra responder. Eu fiz o meu melhor naquele momento. E, enfim. Cara, eu saí daquela situação muito mais leve. Assim, o que as pessoas podiam fazer? Enquanto você tá negando o seu erro, as pessoas podem brigar, apontar o dedo, te acusar. Depois que você assumiu, o que elas podem fazer? Vai falar o quê? Acabou, mano. Acabou o game. Boa. Acabou o game. Uhum. Então é isso, cara. Te dá uma tranquilidade muito grande, independente. Não é que a gente possa me dar o aval pra errar de novo. A gente sempre procura não errar. Mas quando você erra, principalmente quando você é um líder, esconder teu erro das pessoas às quais você libera, seja dentro de uma empresa, seja na família, seja um grupo de amigos, sei lá. Enfim, qualquer situação de liderança, o líder, quando mostra o seu erro com clareza e com ênfase, assume seu erro, ele não mostra fraqueza, cara. Na verdade, é um sinal de muita força. Enquanto ele não assume, ele tá trazendo insegurança pra equipe dele, né? Sim, sim. No momento que ele assume, não importa o erro. Ele assumiu, quer dizer o quê? Que ele reconheceu e que, tipo, eu tava achando ele errado por ter errado. E aí ele fala que errou, então tá com a gente agora. E ele atrela uma paradinha nessa história que tem a ver com isso que você tá falando. Mostre o quanto o erro mostre que aquele erro pode ser facilmente corrigido. Eu errei, sério, muito grave, teve consequências problemáticas, ferrei um monte de gente, acabei com grana aqui, tive problema na empresa ali, mas aí a gente pode corrigir. Como? Assumir o erro, a gente vai fazer isso, A, B e C, pronto. Então, líder é isso. Errou, deu merda, identifica o erro, corrige. Errou, deu merda, identifica, corrige. Errar de novo aí já é estupidez, né? Exatamente, insistir no erro é uma opção, né? Errar a primeira vez, eu vi esses dias um cara falando uma parada muito maneira, né? Você tem que ter um cemitério de erros. E nesse cemitério de erros, você só aceita erros inéditos, entendeu? Cada erro que você comete, beleza, você bota naquele cemitériozinho de erro e fala, esse aqui eu não cometo mais. Errou de novo, pega, bota naquele cemitériozinho, você tem que ter um cemitério cheio de covas, entendeu? Você errou muito, mas errou só uma única vez. Aceite só erros inéditos na tua vida. Erro repetido não tem vez, sabe? Boa essa, hein? Porra, maneiraço, né? Não ter erros. Ter erros inéditos tá tudo bem. Todo erro inédito eu acho que tá tudo bem. A primeira vez tá tudo bem. Agora a segunda vez você já não precisa mais admitir aquilo, né? Maneirinho. Tudo bem, essa foi a parte 3. E temos a última parte do livro. A última parte do livro é Seja um Líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas. O que você pode trazer de ensinamento pra gente, Rodrigo? Poxa, cara. Porra, eu tenho que ler esse livro várias vezes. Porra, nada pareceu fácil e natural. Nenhuma. Nada. Essa é mole. Pô, essa eu domino. Essa eu sou muito bom. Pô, eu frisei uma coisa que ele falou. Evite envergonhar as outras pessoas. Pra um líder isso é muito difícil, cara. É aquela história. Elogie na frente dos outros e reprima em particular, né? Cara, pô, você é técnico de um time de futebol, você tá ali na final do campeonato e tal, e, pô, tem um moleque que tá errando muito. Como é que você não vai envergonhar esse moleque? Isso tá muito ligado àquilo que eu falei de você não criticar, né? Sim, sim. Mas tem hora que um erro ele precisa ser destrinchado, ele precisa ser esquematicamente colocado no quadro. Ó, moleque, você tá errando porque você tá fazendo assim, assado. Agora você tem que fazer assim, 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 porque senão a bola não chega lá na frente e não dá gol. Mas você tem que fazer isso sem, ele fala de envergonhar, sem envergonhar outra pessoa. É uma parada difícil, cara. E aí ele
Exatamente, a gente tá falando aqui de uma forma rasa, mas ele nesse capítulo, ele destrincha, ele entra naquilo ali. Como que você vai falar com esse moleque do time de futebol que ele tá errando muito, tá repetindo o erro, mas você sabe que ele tem potencial pra não errar o erro e como corrigir aquilo, né? Então é isso que me chamou atenção nessa... Uma das coisas que me chamou atenção nessa parte. Como você chamar atenção, como você ser líder sem envergonhar a pessoa. Não sei como exatamente. Fui lendo o livro umas 10 vezes pra começar e depois colocando em prática. Acho que até na terceira parte aqui, ele fala... deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é um link pra isso aí. Eu tô dando uma olhada aqui, vamos ver se eu acho alguma coisa. Caraca, tô vendo várias coisas que a gente pode falar. Putz. Porra, vocês têm que ler. Mas é assim, não deixar... É fazer com que a pessoa proteja o seu prestígio. O seu? Não, o prestígio da pessoa. Tá. E aí, por exemplo, esse técnico, ele poderia, olha só, você é muito talentoso, só que você tá errando. Se você não consertar isso agora, você vai ficar para trás, você não vai pegar o time principal. Então, preste atenção nesse erro aqui para você continuar sendo um craque e ter chance de ir para a seleção brasileira. Sim. Então, você mexeu com o prestígio da pessoa e a pessoa vai até te agradecer por aquele feedback, não vai levar pro coração como um ressentimento. Sim. Então, pode ser uma resposta da tua dúvida. Sim, pode ser uma saída. Pode ser uma saída. Eu não sei se você frisou alguma coisa dessa quarta parte? Cara, eu gostei muito. Ele fala de uma coisa que eu adoro nessa vida, que se chama empatia. Ele não usa essa palavra, empatia. Ele fala, procure ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Isso pra mim é empatia. Sim. Não sei se eu tô errado, Sim. mas pra mim é empatia. E, cara, isso diz tudo. Diz muito com a questão do ego. Né? Aquilo que eu falei, eu. As pessoas só querem falar eu. Ninguém se importa. Porque você já julga a pessoa, né? Você só quer ver, quem tem muito a mente fechada, só quer ver o próprio ponto de vista, né? Sim. O próprio ponto de vista é o certo. O próprio ponto de vista é o que todas as outras pessoas têm que ter. Isso é muita arrogância, né? Verdade. Então, eu achei muito legal dessa parte. O líder precisa ter empatia com todo o grupo. Precisa entender, até antes de criticar, antes de reprimir, entender por que a pessoa fez aquilo. Né? E esse livro, desde a primeira vez que eu li, há muito tempo atrás, ele me ensinou a pensar dessa forma. Se eu fosse aquela pessoa, com as mesmas condições daquela pessoa, passar por tudo que aquela pessoa passou e ter a cabeça daquela pessoa, eu faria o mesmo. Sim. Então, isso é empatia pura, entender. E se colocar, calçar os sapatos da outra pessoa, né? Sim. Então, isso pra mim também tem tudo a ver com você lidar bem com as pessoas. Porra, que publicação foda, né, cara? Que material... Como é que pode uma parada de 1937? 37? Porra, ser tão atual, né, cara? Ser tão necessário. E a gente comentou, a gente brincou aqui antes de fazer a gravação. Por que isso aqui não é recomendado nas escolas, né, cara? Por que isso aqui... Na escola primária, na escola secundária, nas universidades, por que o sistema de educação tá tão longe desse tipo de material de qualidade, né? Não só desse, mas de vários outros que a gente tem lido aqui, de vários livros que estão na nossa lista. Crucial, muito mais importante do que Caraca, Teorema de Bhaskara, né? Cara, é impressionante. Enfim, como é que a sociedade estaria se as escolas e as universidades fossem moldadas um pouquinho diferente, né? Não tô pagando pau pra esse autor específico, tô falando pra esse tipo de material, né? Enfim, a gente vê a carência disso. Tudo bem, a gente tem autonomia agora pra buscar o material que a gente quer. Mas tu imagina se isso fosse implantado em massa, né? Talvez não fosse a responsabilidade das escolas. Pais poderiam passar isso pros filhos, mas os pais não sabem. Pouca gente sabe. Você só pode dar o que você tem, né? É. Você não pode dar pro teu filho alguma coisa que você nunca foi ensinado, né? Então, pelo menos quem tá ouvindo isso pode ser essa pessoa que vai passar pros filhos. Essa pessoa que vai praticar isso. Tem que praticar, que senão o filho vê. Você fala pra ele ler, mas você não lê, né? Você fala pra ele ser, mas você não é. Principalmente o exemplo, né? Exatamente. Isso aí. Então, beleza, vamos fechar? Vambora, eu espero que vocês tenham gostado aí sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Vai ter o link desse livro na descrição do episódio. É isso aí. Se você quiser já comprar, eu
Super recomendo. Leitura fácil, gostosa. Né? Barato. Não é um Napoleon Hill que você tem que fritar a cabeça pra ler um parágrafo. Um livro barato. São histórias muito interessantes. Realmente vão te dar uma motivada. Vão fazer você ganhar fácil as pessoas, não ser o cuzão da rodinha. A gente podia lançar essa versão revisada pelo Tigrão, né? Como não ser o cuzão da sua trupe. Só muda o título. Como não ser o cuzão da tropa. Eu só muda o título, né? O resto é tudo igual. O título do livro deixa igual mesmo. Então é isso, galera. Você quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? Não, senhor. Fechado. Então, beleza. Então, dá os recados finais aí. Obrigado aí pela audiência. Estamos aí juntos sempre. Não esquece do like, beleza? Então, beleza. Então, recadinhos, aquele padrão, né? Toda segunda-feira tem um episódio novo, em vídeo, no YouTube. Todo dia tem corte no canal do YouTube. Desculpa te interromper. Segunda-feira, 4 da manhã, sai no Spotify. Isso aí. E meio-dia sai no YouTube. Exatamente. Os cortes são diários, tem um canal de corte específico no YouTube, tem cortes menores ainda, né? Aqueles dropzinhos no Até Instagram, no TikTok, no Kwai, no Facebook, nas plataformas de áudio, como você falou, segunda-feira às 4 da manhã a gente tá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, Castbox e Radio Public. Independente da plataforma que a pessoa tiver, paga nós. Dedinho no like, compartilha com a galera. Como é que a gente fala no Instagram? Se gostou, dá um like. Se não gostou, compartilha. Não tem saída, entendeu? Se gostou, dá like. Se não gostou, compartilha. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo tanto o link para a compra do livro, lógico, da edição mais nova, né? Não dessa edição, essa edição histórica aqui, isso aqui é item de colecionador. E o link para o bônus também. A gente vai deixar... O bônus vai ser o quê? Vai ser uma lista de comportamentos adequados da pessoa que quer se relacionar melhor com os outros. A gente não vai pegar tudo que o livro passa, porque é muita coisa. Seria, resumidamente... Tá lá, Jonas, naquela lá? Resumidamente, isso aqui, né? Então, acho que é muita coisa, até porque a gente tem que praticar. Lê uma só, pratica aquela semana, você já vai se transformar. Lê outra, então a gente vai compilar, resumir bastante, botar só as principais e mais fáceis. E pra gente ser uma pessoa melhor pra lidar com as pessoas. Então é isso, vamos fechar. Espero que todo mundo tenha gostado aí do caminho pra ser menos cuzão na vida. Demorou? Valeu, obrigado. Faltou só o Tigrão aí, ó. Porra, cara, calma aí, eu tenho que ensaiar um rugido, calma aí. Eu não sei ainda como, eu vou procurar no YouTube como fazer um rugido maneiro, que imagina, depois de final... Mas já tá ficando legal, tá aprimorando. Melhor que ontem e pior que amanhã. Mas tá baixo também. Não, mas tem que fazer um... Tem que ser melhor que o último, pelo menos. Dá uma engasgada, cara, não é mais aqui. Eu tô igual o jardineiro Jesus, mas as árvores... Calma aí. Então... Galera, então é isso. Fecha mais um episódio do Tigrão Cast. Muito obrigado. Valeu. Show.